paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero dizer que é uma satisfação muito grande estar hoje aqui. Eu agradeço ao pastor Ronaldo pelo convite para nessa noite trazer a mensagem da palavra de Deus. Estivemos aqui há um ano atrás, pela manhã, no domingo de Páscoa do ano passado. Então já conhecemos aqui alguns irmãos, alguns também que foram a Carnaíba, principalmente em julho do ano passado, que foi um número maior de pessoas, no treinamento que foi feito com os agricultores. E é uma alegria muito grande poder rever alguns irmãos, conhecer outros também, ver pessoalmente, contemplar, como disse o pastor João, contemplar pessoalmente o pastor João, que eu só conhecia por telefone e por videochamada. Esse tempo todo ainda não tinha o visto presencialmente, e hoje Deus nos deu esse privilégio de conhecer o Senhor. Então eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus, deixar aberta a palavra de Deus em 1 João, capítulo 4, dos versos 7 ao 21, a gente vai meditar nesse texto. Então mantenham a palavra de Deus aberta numa carta de João. Gostaria nesse momento de orar. Vamos inicialmente orar ao nosso Deus, pedir a bênção do Senhor essa noite, para que Ele venha nos conduzir, para que venhamos a estar com os ouvidos atentos para ouvir a palavra de Deus nessa noite. Então vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, porque nós estamos hoje aqui reunidos como igreja, reconhecemos que é somente por tua graça, porque um dia, ó Pai, o Senhor nos quebrantou, o Senhor nos deu vida, nós que estávamos mortos, o Senhor demonstrou o seu amor por nós, pecadores. Pelo nome de Jesus, ó Pai, pedimos a tua bênção nessa noite. Vem se fazer presente, ó Deus, no nosso meio, para que a tua palavra venha ser exposta, ó Deus, com clareza, e que encontre, ó Pai, os ouvidos atentos para ouvir a tua palavra. Vem falar conosco, ó Deus, através da tua palavra. É assim que nós oramos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Revitalização de igrejas. Não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre isso ou já leram algo sobre esse assunto. Plantação de igreja é mais fácil da gente deduzir o que significa. Eu vou começar um trabalho de evangelização, de discipulado, a fim de plantar, de estabelecer uma igreja em um determinado local. Agora, revitalizar. Revitalizar significa dar nova vida a algo que está se acabando, a algo que está morrendo. E quando é que uma igreja precisa ser revitalizada? Gostaria de destacar 4 evidências. Primeira evidência, falta da fiel pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus pode até estar sendo pregada corretamente, mas o pregador está mais preocupado em falar o que agrada as pessoas do que falar o que a igreja precisa. Ele evita certos temas porque pode confrontar o pecado das pessoas. Então, para falar o que agrada, para ser aceito, para evitar crítica, está mais preocupado em falar o que agrada do que o que a igreja precisa ouvir. Segunda evidência de uma igreja precisa ser revitalizada: a falta de evangelismo e discipulado. As pessoas da igreja não têm uma visão evangelizadora, não têm evangelizar como estilo de vida, no seu trabalho, na sua família, com seus vizinhos. É bom que a igreja tenha evangelismo de hora marcada, isso é bom. E aqueles que não sabem ainda apresentar o evangelho podem estar nesse momento com pessoas mais experientes para aprender como apresentar o evangelho. Mas quando eu falo de uma visão evangelizadora, é eu ter isso como estilo de vida. Então a falta de evangelismo discipulado é outra evidência de que uma igreja precisa ser revitalizada. E um terceiro ponto é que as pessoas não querem se envolver na igreja, não querem trabalhar na igreja. Vêm para a igreja, mas querem ser servidas mais do que servir. Querem receber mais do que dar. E são justamente essas as pessoas que mais criticam, que arrumam defeito em tudo enxerga defeito para criticar, até as coisas boas que a igreja realiza arrumam defeito para criticar. E são essas pessoas que não se envolvem no avanço do reino de Deus. E uma igreja cheia de pessoas assim nos leva à próxima evidência, que é a falta de comunhão, a falta de união entre os irmãos. Uma igreja desunida está destinada ao fracasso. Uma igreja onde os irmãos vivem se odiando, falando mal uns dos outros,
não pode crescer de maneira saudável. E qual é a solução para esse último problema? Para essa última evidência de que uma igreja precisa ser revitalizada? A solução está diante de nós, no texto que nós vamos meditar nessa noite. Mais uma vez, o apóstolo João traz na sua carta o tema de amar uns aos outros, de amar os irmãos. E dentro desse tema eu gostaria de destacar o seguinte, que Deus permanece e aperfeiçoa aqueles que amam os irmãos, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Aquele que conhece o amor de Deus ama os seus irmãos. A igreja, um dos motivos pela qual o apóstolo João escreve essa carta é porque a igreja estava sendo atacada pelos falsos irmãos. Isso é um dos motivos. Pessoas estavam saindo da igreja e querendo arrastar mais pessoas também nesse propósito de sair da igreja. Então, um dos temas que o apóstolo João vai abordar nessa carta é esse, de amar os irmãos, porque quem odeia não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quem ama conhece a Deus. E é o que nós temos aí no verso 7 e no verso 8. Vejam o que diz a palavra de Deus. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Quem ama conhece a Deus. Agora a palavra de Deus nos diz que quem não ama não conhece a Deus. Quem ama não conhece a Deus. Quem conhece a graça de Deus na sua vida, quem tem olhos para enxergar o amor de Deus, passa a amar os irmãos. Quem é nascido de Deus, quem foi nascido de novo, o amor de Deus é compartilhado na vida daquele que é nascido de novo. Então eu passo agora a viver a vida de Deus. Eu passo agora a amar o meu próximo. Eu passo a amar o povo por quem Cristo entregou a sua própria vida. Porque se somos nascidos de Deus, nós temos um mandamento. O mandamento que Deus nos diz é amemos uns aos outros. Nós não temos a opção de amar os outros. Isso aqui é um mandamento. Isso aqui é uma ordem que Deus nos dá, com base no seu amor para conosco, porque Deus nos ama. E Deus demonstra o seu amor por nós através do seu Filho Jesus. E é isso que nós temos aí agora no verso 9 e 10. Veja o que diz a palavra de Deus. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Duas formas, duas maneiras que Deus demonstra o seu amor por nós. Ele enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, e em Cristo nós temos vida. Ele enviou o seu Filho, não porque nós merecemos, não porque nós buscamos a Deus, muito pelo contrário. Nós acreditávamos que conhecíamos a Deus, mas quando nós estávamos vivendo entregues aos nossos pecados, nós não acreditávamos em Deus, nós não amávamos a Deus. Mas Deus enviou o seu Filho unigênito, o único gerado eternamente do Pai, aquele que é um com o Pai, que é o próprio Deus, que se fez homem para habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é o Filho unigênito. Nós somos filhos de Deus por adoção, diferente de Jesus. Ele é o unigênito do Pai. Deus nos ama. E Ele nos amou não apenas com belas palavras, Ele nos amou com sacrifício. Ele enviou o seu Filho para ser propiciação pelos nossos pecados. A ira de Deus que nós merecemos por quebrarmos a lei do Senhor, a ira de Deus que deveria cair sobre nós,
sobre o Filho Jesus. A ira de Deus que é para cair sobre nós foi desviada em nós e derramada no Filho. E assim Deus se tornou propício a nós. Deus se tornou favorável a nós, pecadores, rebeldes, que não merecemos o amor de Deus. Nós somos miseráveis pecadores diante de Deus. Nós fazemos coisas horríveis, odiosas, abomináveis diante de Deus. Nós não merecemos o amor de Deus. Ele nos amou não porque nós merecemos. E Deus ama um povo rebelde. Deus ama um povo que quer viver a vida do jeito que bem entende. Um povo que quer fazer a sua própria vontade. E da mesma maneira que Deus nos amou, da mesma maneira como Deus amou um povo rebelde como nós, devemos amar uns aos outros. É o que temos aí no verso 11 e no verso 12. Gostaria de ler. O verso 11 diz: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Devemos amar aqueles que nos dão as costas. Devemos amar aqueles que pecam contra nós. Devemos amar aqueles que julgamos não merecer o nosso amor. O mandamento de amar uns aos outros não está condicionado às atitudes das outras pessoas para com a gente. Só vou amar quem me ama. Só vou fazer o bem a quem me faz bem. Não é assim. Da mesma maneira como Deus nos amou, devemos amar uns aos outros. Devemos suportar uns aos outros. Você acha que você é uma pessoa fácil de ser suportada? Deixa eu perguntar para o seu cônjuge. Ou você que não tem cônjuge, deixa eu perguntar para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão. Se você é uma pessoa fácil de ser suportada, Deus nos suporta. Apesar dos nossos pecados, Deus nos suporta. E da mesma maneira devemos suportar uns aos outros, porque Deus é amor. E quando nós amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado na nossa vida. Então ame o seu irmão, ame uns aos outros assim como Deus nos amou, porque Deus é amor. E Deus permanece naqueles que amam. E como é que nós podemos saber que Deus permanece em nós? Veja aí o que diz o verso 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em quem nos deu do seu Espírito. Sabemos que Deus permanece em nós porque ele nos deu do seu Espírito. Quanto mais nós somos santificados, quanto mais nós amamos uns aos outros, mais nós podemos enxergar a obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mais nós podemos ter a certeza do amor de Deus, que o Espírito Santo de Deus está operando em nós quando nós amamos. Porque quando nos convertemos, quando cremos na palavra da verdade, o Espírito Santo veio habitar em nós. E o Espírito Santo é o Espírito que é de Deus é amor. Então o Espírito Santo que habita em nós, ele nos ensina a amar uns aos outros. E quanto mais nós conseguimos amar, mais nós podemos ter a certeza de que Deus está operando no nosso coração. Então nós sabemos que Deus permanece em nós porque Ele nos deu do seu Espírito. E sabemos que Deus permanece em nós porque cremos e confessamos a Jesus. É o que está aí no verso 14 e 15. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós sabemos que Deus permanece em nós porque nossos olhos foram abertos para enxergarmos a gravidade dos nossos pecados diante de Deus. Porque nós enxergamos que sem Cristo nós estaríamos perdidos,
destinados à condenação, mas em Cristo, nosso Salvador, que se entregou por nós na cruz, que pagou a nossa dívida, que foi castigado no nosso lugar, nós agora temos olhos para enxergar que nele há perdão, que nele há salvação. Nós podemos enxergar e confessar que Jesus é o Salvador do mundo. Então, quando os nossos olhos estão fitados em Jesus, na cruz do nosso Salvador, nós podemos saber que Deus permanece em nós. Então, sabemos que Deus permanece em nós porque Ele nos deu do seu Espírito. E cremos e testemunhamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E sabemos que Deus permanece em nós porque cremos no amor do Pai. É o que está aí no verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nós temos aqui o testemunho do Espírito, o testemunho do Filho e o testemunho do Pai. Deus Trino, Deus Pai que envia o seu Filho por causa do seu amor para com os pecadores. O Filho que vem e executa e cumpre a missão de morrer por pecadores. O Espírito Santo que vem e aplica a obra de Cristo Jesus no coração dos pecadores. Deus nos ama. Então nós podemos ter essa certeza de que o Pai nos ama, porque Ele enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Então nós sabemos que Deus permanece em nós quando amamos os irmãos. E quando amamos os irmãos, o amor de Deus é aperfeiçoado no nosso coração. Então permaneça em Deus. Permaneça em Deus amando uns aos outros. E só podemos de fato amar uns aos outros quando reconhecemos o amor do Pai em nós. Quando reconhecemos a graça que nós recebemos em Deus. Porque sem Cristo, sem estarmos unidos a Cristo, nós não podemos amar verdadeiramente. Somente quando reconhecemos a graça do nosso Deus, que podemos demonstrar graça para com as outras pessoas. Então, quando nós amamos uns aos outros, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. É o que temos aí no verso 17 e 18. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quem ama os irmãos, quem ama uns aos outros, tem confiança diante de Deus. Não vive com medo. Agora, quem vive alimentando ódio e mágoa no coração, vive com medo. Vive com medo de Deus. Vive com medo de ser castigado. Vive com medo de perder a salvação. Vive com medo de que seus pecados sejam revelados diante de Deus e diante das pessoas. Vive com medo das pessoas. Vive com medo do juízo de Deus. Quem vive com medo da condenação diante do juízo de Deus ainda não conhece o amor e a graça de Deus. Porque o perfeito amor lança fora o medo. E o que é esse perfeito amor? É quando o nosso coração está inclinado a amar a Deus primeiramente, a amar o nosso próximo. Quando a gente consegue orar por aqueles que nos querem fazer mal. Quando a gente consegue desejar que aquelas pessoas que nos querem fazer mal sejam transformadas pelo poder de Deus. Quando a gente consegue amar de verdade, não há lugar para o medo. Não há lugar para a culpa no nosso coração. Quando de fato vivemos como Cristo é, como Ele andou, como diz aqui a sua palavra, vivemos como Ele é, o amor de Deus é aperfeiçoado no nosso coração, porque a graça de Deus nos alcançou, porque conseguimos enxergar o amor de Deus por nós,
Da mesma maneira como Deus nos amou, eu amo o meu próximo. E quando nós amamos, o medo é lançado fora. E qual é a prova de que de fato nós amamos e que nós estamos sendo aperfeiçoados no amor de Deus? É que primeiro Deus nos amou. E com base no amor de Deus por nós, nós amamos os outros. É o que diz aí no verso 19 e 20, diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, primeiro, nós amamos o nosso próximo porque Deus primeiro nos amou. Primeiro, Deus se revelou a nós. Primeiro, Deus nos fez enxergar os nossos pecados, nos fez olhar para Jesus. Então, com base no seu amor, é que nós agora amamos uns aos outros. Pois aquele que diz assim, eu amo a Deus, mas tem como estilo de vida odiar, é mentiroso. Eu falo como estilo de vida, porque às vezes a gente odeia mesmo, a gente guarda mágoa às vezes do outro, mas nós lutamos contra isso. O crente, ele luta contra o seu pecado. Aquele que se entrega e tem o odiar como estilo de vida e diz que ama a Deus é mentiroso. Não conhece o amor de Deus. Como é que eu posso dizer que amo a Deus e não amo o meu irmão por quem Cristo morreu na cruz? Como é que eu posso dizer que amo a Deus, mas odeio a igreja, odeio a noiva do Senhor Jesus? Não quero conversa com a noiva de Cristo. É mentiroso. Não conhece o amor de Deus. E por fim nós temos um mandamento. E está aí no verso 21 que diz: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. Perceba que no verso 7 ele diz: amemos uns aos outros. No verso 11, na última parte, diz: devemos também nós também amar uns aos outros. No verso 12 diz: se amarmos uns, e aí ele termina dizendo: ame também ao seu irmão. Devemos amar todos de uma maneira geral, mas prioritariamente devemos amar aqueles por quem Cristo entregou a sua própria vida. De maneira prioritária devemos amar os nossos irmãos, a igreja do Senhor Jesus. Então, diante do que a palavra de Deus nos diz nessa noite, você vai continuar alimentando ódio, você vai continuar alimentando mágoa, você vai continuar alimentando sede de vingança no seu coração, você vai continuar com fofoca, com maledicência, querendo destruir a reputação das pessoas. Você vai continuar querendo amar as pessoas, condicionando o amor às atitudes das outras pessoas. Você quer ver essa igreja crescer de maneira saudável? Você quer ver essa igreja ser revitalizada, se é que ela precisa? Demonstre isso com suas ações. Odeie a maledicência. E quanto tolerarmos e dermos ouvidos à fofoca maldosa, a igreja não pode crescer de maneira saudável. Deus odeia a maledicência. Deus abomina quem promove contendas entre os irmãos. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus é amor. Que Deus enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus é misericordioso. Ele não nos trata conforme nós merecemos. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus é poderoso, poderoso para transformar uma igreja desunida em uma igreja amorosa. Deus é poderoso para transformar pecadores que se odeiam em filhos de Deus que se amam. Mas para Deus operar um milagre, o seu povo tem que se humilhar, tem que dobrar os joelhos, tem que confessar e lutar contra o pecado, tem que clamar a Deus por graça e por misericórdia.
a começar em mim, a começar em você. Não podemos ficar esperando as outras pessoas tomarem o primeiro passo. Seja você aquele que vai tomar o primeiro passo de promover a paz no meio do povo de Deus. Você tem olhos para enxergar o que Deus diz na sua palavra. Você tem ouvidos para ouvir o chamado de Deus nessa noite para a sua igreja. Você vai ouvir o chamado de Deus nessa noite. Deus nos chama ao arrependimento. Deus nos chama a obedecer o seu mandamento. Aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Isso aqui é mandamento. Se Deus viesse hoje nos julgar como igreja, julgar o quanto nós o amamos, com base no quanto amamos uns aos outros, qual seria a nossa sentença? Será que teríamos confiança diante do juízo de Deus? Ou será que teríamos medo? A verdade é que muitas das vezes nós falhamos em amar os nossos irmãos. E se Deus não fosse misericordioso, nós já estaremos perdidos. Mas Deus é amor. Ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, para que Deus fosse favorável a nós, pecadores. Então, permaneça em Deus, amando os irmãos, porque Deus é amor. E assim o amor de Deus será aperfeiçoado na sua vida. Que Deus abençoe essa igreja. Então vamos orar novamente. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos e agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. E primeiramente, ó Senhor, te pedimos perdão. Te pedimos perdão, ó Deus, porque muitas vezes nós falhamos em amar os nossos irmãos. Nos ajuda, Senhor, a amar aqueles que nos querem fazer mal, assim como o Senhor nos amou. Mesmo nós sendo pecadores, rebeldes, que não merecíamos, ó Deus, o teu amor, mas o Senhor nos amou mesmo assim. O Senhor nos suporta, ó Deus, apesar dos nossos pecados. E nos ajuda, ó Pai, a não tirar os olhos da cruz, a não tirar os olhos, ó Deus, da graça que nós recebemos do Senhor Jesus, para que assim possamos, ó Deus, demonstrar graça para aqueles que ainda não te conhecem, e também para com os nossos irmãos, ó Deus. Nos ajuda, Pai, a guardar essa palavra no nosso coração, para que a tua igreja venha crescer, ó Deus, crescer de maneira saudável, com comunhão entre os irmãos. Em nome de Jesus, ó Pai, porque sabemos que o amor é a marca da comunidade cristã. Então nos ajuda a amar uns aos outros, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém.